Graça e paz, igreja. Quem está feliz aí, diga glória a Deus. Diga aleluia. Olha para quem está do seu lado, diga: eu sentei e escolhi o melhor lugar desta igreja. Quer estar ao seu lado dando glória a Deus? Será que você pode olhar para quem está ao seu lado e dizer assim: irmão, cultuar o Senhor do teu lado é mais fácil? Peraí, deixa eu olhar pra você enquanto você diz isso daí. Deixa eu olhar pra você. Olha pra quem tá do seu lado e diga: irmão, cultuar o Senhor ao teu lado é mais fácil. Amém? Se não for, ainda dá tempo de trocar ainda, irmãos. Glória a Deus. Deus é bom, igreja. E em todo tempo Ele é bom, Ele é maravilhoso. Graças a Deus. Louvamos ao Senhor, estamos na sua presença e a Ele todo louvor, toda honra, toda glória. Exaltamos ao nosso Deus por esta oportunidade. Louvo ao Senhor pela vida de cada um de vocês que estão aqui nessa noite, irmãos, irmãs, pastores, líder deste culto, pastor Borges, pastor Ezequias, cada um dos pastores que já antecederam este culto, os irmãos louvores, missionárias. Fazemos menção do nosso bispo mesmo na sua ausência. Ele foi, de manhã cedo, ele pregou na Assembleia de Deus de um pastor nosso, amigo ali em... Como que é o nome? Itaim Paulista, pastor Moisés. E agora ele está num casamento. E nós estamos aqui louvando e adorando ao nome do Senhor. Então nós honramos a Deus pela vida do nosso bispo. Quero convidar você, abra a sua Bíblia em 2 Samuel, versículo de número 23. 23:11. Palavra que a mãe Laodiceia ama. Toda vez que eu converso com a irmã Laodiceia, com a Marder, Laodiceia, ela pega e fala: pastor, você lembra aquela mensagem que o senhor pregou do campo de lentilha? Uma bênção, né? Pois é, irmã Laodiceia. E eu buscando uma palavra quando o bispo falou comigo que eu ia estar ministrando a palavra. E aí Deus me levou para esse texto, e eu tentei fugir tanto dele, mas não consegui. E todavia seja feita a vontade e o querer do Senhor para aquilo que Ele tem nesta vida para cada um de nós. Amém? 2 Samuel, capítulo de número 23, versículo de número 11. Eu vou ler, e você preste atenção aí, o texto do capítulo 23, ele fala assim, as últimas palavras de Davi. E aí, a partir do versículo de número 7, ele fala os 37 valentes que Davi teve. Aí vai nomeando cada um deles. E quando ele vai nomeando cada um deles, chega no versículo 11 e 12, ele fala sobre um dos valentes chamado Samá. E é justamente aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para estar ministrando sobre a sua vida. Em nome de Jesus, vocês estão aqui, você que está acompanhando via internet também, que Deus em Cristo abençoe sua vida. É muito bom ter você aqui junto com a gente. Certamente Deus vai falar ao teu coração, amém? A palavra de Deus diz assim: e depois dele Samá, filho de Agê, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus, este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Eu vou ler de novo, amém? E este se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Para Samá era uma plantação de lentilha, que ele se pôs e defendeu. E a pergunta do Espírito Santo de Deus é: qual é o pedacinho de terra que você tem que defender hoje? Qual é o pedacinho de terra que você tem que defender hoje? Qual que é a plantação que você tem feito aí que você tem que defender hoje? Pode se assentar louvando e adorando ao Senhor, em nome de Jesus. Todo louvor, toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Que semana maravilhosa, que final de semana abençoado. Eu quero, em nome da nossa igreja, em nome do nosso bispo, louvar ao Senhor pela vida dos adolescentes aqui da igreja. Que trabalho maravilhoso que aconteceu aqui na sexta-feira, no sábado, de sábado para... peraí.
Isso, de sexta para sábado, que trabalho maravilhoso que aconteceu aqui. Eles passaram a madrugada todinha aqui na igreja. Eu estava acompanhando direto, aparecia lá que os adolescentes estavam ao vivo, eu já entrava lá para ver, era o Miguel pregando, era o pessoal louvando. Foi uma bênção. Eu quero convidar a igreja do Senhor, você pode aplaudir ao Senhor, você pode louvar ao Senhor pelos adolescentes da nossa igreja. Que Deus em Cristo abençoe toda a liderança por esse maravilhoso trabalho que foi feito aqui. Minha filha estava aqui e ela falou que foi grandemente abençoado. Sempre ela fala que toda vez que ela participa é uma bênção, e eu creio que foi uma bênção. Eu vi as fotos, o testemunho, e foi uma bênção. E ontem teve aquela reunião que o pastor Borges citou aqui, né? Os irmãos se reuniram aí para um fute gospel, né? Eu perguntei lá no grupo se o bispo Ivo era o juiz para eu poder participar. E graças a Deus também por essa reunião. Vamos louvar ao Senhor por essa reunião dos jovens, né, pastor Borges? Deus abençoe. A igreja está viva, a igreja está trabalhando, e nós louvamos ao Senhor. Hoje de manhã cedo o missionário Denise estava pregando aqui, pregou tremendamente no culto da manhã, e foi uma bênção. E graças a Deus nós estamos aqui para ministrarmos uma palavra do Senhor nessa noite, sobre o teu coração, sobre a tua vida. E quantos de vocês são do tipo que fazem conta para as coisas? Quantos de vocês fazem contas para as coisas? Todos nós, né? Somos meio matemático para as coisas, né? E quantos de vocês já fizeram conta para alguma coisa que não fecha? Ainda mais nesses tempos, né, Patrícia? Pastor Ezequias estava dando um testemunho aqui, falando que as contas não estavam fechando. Ele estava batendo as contas, mas não estava fechando, e Deus entrou com um milagre. E eu paro para ficar olhando, que eu também sou assim, eu sou muito calculista naquilo que eu vou fazer, e eu sempre fico imaginando e fazendo contas, pastor Paulinho. E eu fico imaginando, no texto que nós estamos lendo aqui, que acabamos de ler na palavra do Senhor, as contas que de repente teriam que ser feitas para fechar essa matemática dessa afronta que se levantou contra o povo de Deus. Porque nós não estávamos falando de 1, de 10, de 100 homens. Nós estávamos falando de muito mais do que 100 homens que estavam atacando aquele lugar, aquela plantação. E o texto diz que todo o povo de Israel que estava ali reunido, eles fugiram. Mas o que nos chama a atenção, o que me chamou a atenção desde a primeira vez que eu preguei esse texto, é a atitude de uma pessoa. E uma pessoa, irmãos, quando ela se posiciona numa atitude, alguma coisa acontece. Sabe? E aí me chamou a atenção deste homem chamado Samar, quando ele se posiciona em meio a uma batalha que não tinha ninguém para batalhar junto com ele. E quantos de nós, sentados assim do jeito que nós estamos aqui hoje, nós estamos passando por algum tipo de batalha, estamos enfrentando alguma afronta aí? Deixa eu levantar minha mão aí para ver se tem mais alguém que está junto comigo nessa empreitada. Quantos de nós que estamos aqui, você, irmão, essa palavra de Deus para a sua vida, eu estou aqui para pregar aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, e essa palavra não é para quem não está aqui, essa palavra é para você. Essa cadeira que está vazia, essa pessoa não vai ouvir essa palavra, porque Deus fala com quem está presente, e se você está aqui é Deus que quer falar com você, é que Deus quer dar um direcionamento para as nossas vidas em meio àquilo que nós estamos passando e enfrentando. Porque sabe o que é o engraçado? Eu vou falar de mim e eu acredito que você vai se assemelhar com o que eu estou falando. Quando você não está fazendo nada, tá legal, não acontece nada. Mas é só você fazer alguma coisa, é só você empenhar força em fazer alguma coisa, que já começa a acontecer as coisas. E o que o Espírito Santo de Deus quer falar? Você vê que era uma pequena plantação de lentilha que não tinha tanto valor comercial naquela época, mas era alguma coisa que alguém tinha colocado uma força e feito alguma coisa. E aí é só fazer alguma coisa que parece que o inimigo se levanta para querer impedir. Mas pastor, o que o Espírito Santo de Deus está falando? Ele está falando que muitas das vezes, irmãos, escute o que o Espírito Santo de Deus está falando para você, que eu estou aqui. O nosso bispo, ele nos ensina poderosamente, glória a Deus pelas pregações do nosso bispo. Eu estou aqui como uma voz profética para falar para você algo do Espírito Santo de Deus, para que você preste bem atenção no que o Senhor tem e quer fazer através da sua vida, naqueles mínimos esforços, Patrícia, que nós iniciamos. Porque o inimigo, às vezes, irmão, deixa eu te falar,
você não tem noção a valia de uma plantação como um culto como esse na sua vida. Peraí, deixa eu reformular. Você não tem noção da riqueza de um culto como esse que você está plantando aqui na presença do Senhor. Nós não temos, pastor Paulinho, dimensão do que o Espírito Santo de Deus pode fazer a partir deste culto aqui hoje na tua vida. Este culto hoje aqui, irmãos, pode ser um divisor de água na tua vida, na tua família, nos teus filhos, no teu casamento, na sua vida profissional, na sua vida financeira. Este culto pode ser um divisor de águas na tua vida, porque, irmãos, nós não temos noção do que nós podemos plantar hoje aqui, neste dia que nós estamos aqui na presença do Senhor. Só o Senhor sabe. E o inimigo, ele é muito astuto, ele tem uma astuta, ele é ligeiro, porque ele vê coisas que nós estamos iniciando, estamos fazendo, e ele já tenta correr, enquanto ainda é uma pequena plantação, para tentar roubar grandes coisas que podem acontecer amanhã ou depois na nossa vida. E escute, Samar, ele se colocou e ele não aceitou. Ele não fez como a maioria estava fazendo. Ele não tomou a posição, né? Hoje nós ouvimos falar muito no mundo corporativo, né, pastor Borges? Ele não seguiu o que a manada fez. Ele se posicionou e falou: não, eu preciso tomar um posicionamento diante dessa situação. O que o Espírito Santo de Deus está falando com cada um de nós através desse texto, irmãos, e o que o Senhor colocou no meu coração, é prestarmos atenção em algumas atitudes que este homem chamado Samar tomou, para nós olharmos e entendermos o que é que o Espírito Santo de Deus quer realizar através de nós, das nossas atitudes diante dele. E o Espírito Santo de Deus falou e tocou o meu coração sobre 3 tópicos para nós abordarmos aqui nesta mensagem. E o primeiro tópico que eu quero abordar com vocês aqui nesse texto é sobre posicionamento. Você pode dizer comigo, posicionamento. Diga assim, posição. Olha o que o texto diz. E Samar tomou uma posição no meio da plantação, no centro da plantação. Escute, às vezes nós não entendemos, e eu sei disso porque eu tenho um testemunho da minha vida, que hoje eu entendo algumas coisas que lá atrás eu não entendia. E eu vou dar um exemplo para vocês, em nome de Jesus. Vocês estão comigo aí? Dão glória a Deus. Quando eu me converti, eu comecei a orar para que a minha família se convertesse também, porque eu fui o primeiro a se converter da minha família. E logo quando eu me converti, comecei essa batalha para orar e buscar a Deus pela salvação da minha família. Parece que eu era certo naquilo que eu fazia de errado antes. Eu não sei se você vai entender. Escute, parece que eu era certo naquilo que eu fazia de errado antes. Chegar de madrugada, não chegar, chegar bêbado, chegar drogado. Parece que era o certo. E quando eu me posicionei e comecei a fazer uma coisa diferente daquilo que eu fazia, parece que aí então eu estava errado. Mas eu não entendia que eu estava começando uma plantação. Que ali naquelas orações do início eu estava começando a plantar uma grande plantação para uma grande colheita. E é nessa hora que nós temos que vigiar, porque é nesta hora que o inimigo, Satanás e os demônios vêm para tentar nos afrontar e nos fazer correr, desistir e parar e abandonar toda a plantação que nós estamos iniciando. O Espírito Santo de Deus está falando com alguém aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus está falando com alguém aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus está falando com alguém aqui nessa noite. E eu vi um levantar de Satanás tão grande contra a minha vida, quando eu iniciei a minha fé e comecei a buscar pela minha família, para tentar me fazer desistir, pastor Ezequias. Só que olha só, o texto diz que quando os filisteus se levantaram e vieram contra aquela plantação, pastores, quando ele se levantou e o inimigo veio contra aquela plantação, ainda que muitas pessoas decidiram fugir, um homem chamado Samar, ele se posicionou e ele colocou no centro daquela plantação, e ele falou: eu não vou sair daqui.
eu vou continuar posicionado. Ei, o Espírito Santo de Deus está falando para você que está aqui hoje na presença do Senhor. Continue na posição, não saia da posição do teu milagre, não saia da posição da tua bênção, não saia, não fique com medo das afrontas. Não tenha medo das afrontas. Olha aí para quem está do seu lado aí, diga, irmão, não tenha medo das afrontas. Diga assim, ó, se o inimigo está te afrontando, é um bom sinal, você está no caminho certo. Se você se levantou para fazer algo e o inimigo tem se levantado contra a sua vida, eu vim aqui em nome de Jesus te dar um bom recado da parte do Espírito Santo de Deus. Você está no caminho certo, você está fazendo a coisa certa. Não saia desse posicionamento, permaneça nesse posicionamento. Eu peguei uns textos e lá em 1 Reis 18, Elias, ele fala com as pessoas, e ele diz assim, 18 de 1 Reis 21, até quando cochearei entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se é Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Em Josué 24:15, ele disse, porém, não agradar a vocês e servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Sabe como é o nome disso? É posicionamento. E eu venho aqui como homem de Deus, profeta do Senhor, dar um grito aqui nesta igreja, porque o Espírito Santo de Deus, ele tem falado neste púlpito, ele tem falado nesta igreja, e a palavra do Senhor para você hoje é: se posicione, porque Deus está contigo. Se posicione, porque o Senhor é contigo. Se mantenha no centro da vontade do Senhor para a tua vida. Ele falou, Ele vai fazer. Pode se levantar o inimigo que for, não temas. O Senhor é contigo. Não temas, o Senhor é contigo. Não temas, o Senhor é contigo. O Espírito Santo de Deus toca meu coração, porque tem alguém que precisa ouvir isso nessa noite. Não temas, o Senhor é contigo. Aleluia. Em Mateus, nós encontramos Jesus chamando os discípulos. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a minha cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. E olha lá, quando Pedro e André, no livro de Mateus 4, capítulo 4, versículo 19 e 20, são chamados para Cristo, o Senhor, e disse-lhes: vinde após mim e eu vos farei pescadores. Então eles, desviando logo as redes, seguiram. Mateus 19, 9, escuta o chamado e toma uma importante decisão. Quando o Senhor apresenta para ele, e ele está sentado como coletor de impostos, ele diz: siga-me. Mateus levanta-se e segue o Senhor. Posicionamento. Deus está falando sobre posicionamento aqui. Se posicione, irmão, e não saia. Não saia. Se nós fôssemos ficar só aqui, missionária Patrícia falando sobre posicionamento, é uma realidade que nós vivemos nos dias de hoje. Quando nós olhamos para a cadeira do lado e nós já não encontramos mais aquela pessoa que estava ao nosso lado servindo ao Senhor. Quantas pessoas estão largando a fé, estão largando o amor, estão largando a esperança, porque não tem um posicionamento diante do Senhor. Não se posicionam diante do Senhor, e quando vem as batalhas, vem a luta, elas fogem da presença do Senhor.
Mas eu louvo ao Senhor, porque se o Senhor está falando desta palavra nessa noite, para cada um de nós que estamos aqui, é porque o Espírito Santo de Deus é aquele que nos dá força, é aquele que vem com essa palavra para a tua vida, dizendo: permanece, permanece, permanece fiel, permanece nesse posicionamento, permanece, não fuja, não temas, o Senhor é contigo. Se você crê, levanta a sua mão, abra a sua boca, adore e glorifique ao Senhor. Irmãos, a pandemia parece que foi as pessoas falam de gatilhos, né? Parece que a pandemia foi um gatilho para tantas coisas, né? Parece que a pandemia despertou um gatilho em tantas pessoas. Parece que nós falamos com pessoas hoje e a pandemia já é o gatilho que ela usa para tantos outros fins que já estavam dentro dela e só se manifestaram agora por falta de um posicionamento diante do Senhor. Deus quer te abençoar, mas para Deus te abençoar, você precisa se posicionar diante do Senhor. Nós não podemos ficar sem um posicionamento diante do nosso Deus naquilo que Ele tem para fazer na nossa vida, pastor Jefferson. Porque, irmãos, torno a dizer, quando eu falei desse testemunho, eu nem imaginava. Através da minha conversão, eu orando, buscando ao Senhor, eu já falei isso aqui na igreja, minha irmã se converteu, minha mãe se converteu, meu pai se converteu. Depois de 20 anos, eu posso levantar a voz hoje e falar: eu e minha família servimos ao Senhor. Mas foi uma plantação que demorou 20 anos para colher o último fruto. E a bênção disso tudo é que desde quando começou essa plantação, os demais frutos que vieram não foram mais frutos de perdição. Minha irmã tem o meu sobrinho é servo do Senhor, se batizou, teme ao Senhor. Os meus filhos estão na presença do Senhor. E aquilo que se iniciou lá atrás através da minha vida é algo que vai perdurar até a vinda do Senhor, numa família que não servia ao Senhor e agora serve ao Senhor. Agora isso é algo que nós levamos para todos os aspectos da nossa vida. Sabe, irmão? Quantos de vocês se identificam, às vezes falando: meu, mas como é difícil, parece que as coisas para mim é mais difícil do que qualquer outra pessoa da minha família. Você se identifica assim? Cadê vocês que se identificam? Porque parece que para mim, de todos os irmãos, as coisas é mais difícil. É porque é para você pagar o preço e ficar na posição. Porque através do seu posicionamento, Deus vai salvar teu pai, vai salvar tua mãe, vai salvar seu irmão, vai salvar seu primo, vai salvar sua tia, vai salvar todo mundo. Através da sua vida vai vir a cura, através da sua vida vai vir a prosperidade, Ei, eu estou profetizando sobre a tua vida. Se você está na posição, levanta a mão, abre a boca e diga: eu creio. Agora você precisa entender o fato de nós estarmos aqui. Não, eu não estou aqui porque eu estou brincando de ser crente, não. Eu estou aqui porque eu me posicionei diante do Senhor. E quando eu tomo uma posição diante do Senhor, eu tenho que permanecer nela. Você precisa permanecer nela em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos assim, irmão, em nome de... Não, faz assim melhor ainda, faz assim na sua mão, do jeito que você está. Eu oro sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus. Eu peço graça do Senhor, eu peço força do Senhor para a tua vida, para você continuar posicionado, para você continuar na posição a que Deus te chamou, para acontecer um milagre, para receber um milagre, para receber a bênção de Deus na tua vida. Em nome de Jesus, todo medo, todo temor, todo medo, todo temor, toda palavra contrária de Satanás contra a tua vida, para querer roubar a bênção de Deus na tua vida, repreendido, repreendido, em nome de Jesus. Todos que creem, digam amém e aplaudam ao Senhor. Só aqui dá uma pregação. Ele vem fazendo barulho para te assustar e para te tirar da posição, porque ele sabe que o que você está fazendo vai dar um resultado maravilhoso para a tua vida, não só para a tua vida. Porque a colheita não é só um que colhe. A colheita ela serve para muitas pessoas. Porque o inimigo olha tudo aquilo que você está posicionando, fazendo aqui hoje. E ele sabe que através desse posicionamento muitas vidas vão ser abençoadas. Por isso que ele grita, por isso que o diabo fica endemoniado, por isso que o diabo esperneia, por isso que ele manda seta, por isso que ele manda tudo aquilo. Porque ele sabe que se ele conseguir te tirar desse posicionamento, ele vai conseguir impedir de você receber a bênção de Deus para a tua vida. Mas eu louvo ao Senhor, porque enquanto o inimigo ele vai tentando nos tirar do caminho, o Espírito
Santo de Deus vem com a sua voz de trovão e diz: filho, filha, isso que está acontecendo é o Satanás, é o diabo, é os demônios, são as lutas para tentar tirar do teu posicionamento, e o Senhor te diz: não saia desse posicionamento, permanece firme, porque Deus vai te dar a vitória. Aplauda ao Senhor. Posicionamento. Segundo, aleluia, atitude. Samar não desanimou. Olha para quem está do seu lado e diga: irmão, não desanima não. Olha para mais alguém e diga: irmão, não desanima não, irmão. Pastores, em nome de Jesus, não desanima não, pastores. Não desanima não, pastores, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje eu falei uma frase aqui de manhã cedo que eu gosto muito, que eu carrego para a minha vida. Eu não posso deixar minha luz apagar, porque se minha luz apagar, muitas pessoas vão conhecer a escuridão. Eu não posso permitir que a minha luz se apague. Missionárias, em nome de Jesus, não desanima não. Não desanima não, missionárias. Igreja, não desanima não, em nome de Jesus. Irmão, ei, não desanima não, irmão. Eu sei que é difícil, às vezes você pega ônibus, você pega lotação, você pega chuva para vir para a igreja, você pega para estar na presença do Senhor. Ei, irmão, não desanima não, permanece fiel. Não desanima não, em nome de Jesus, não desanima não. O Espírito Santo de Deus está dando um grito aqui nessa noite: não desanima. Porque o desânimo é uma das coisas que nós temos que lutar quando nós estamos no posicionamento diante de Deus. Porque o desânimo, ele vem. E sabe de que forma muitas das vezes o desânimo vem? Essa fala aqui, ela se encaixa. Não vai se encaixar com nenhum de vocês, porque nenhum de vocês pensam assim. Aqui que eu estou passando, ninguém da igreja está vendo. Aqui que eu estou enfrentando, nenhum pastor está vendo, nenhuma missionária. Aqui que eu estou passando, nenhum dos meus amigos me ligaram para falar nada. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem está posicionado, ele sabe que as maiores lutas é as que vão trazer as maiores vitórias. E escuta, as maiores vitórias da minha vida, não estou contando história de outras pessoas, as maiores vitórias da minha vida, eu lutei e eu passei sozinho. Deixa eu falar uma coisa do Espírito Santo de Deus para a tua vida. As maiores lutas e batalhas com as maiores vitórias que você vai ter para a sua vida, é você e Deus. É você e Deus. Para de querer ficar colocando pessoas na batalha que elas não têm que batalhar. Essa batalha não é uma batalha para você ficar fazendo concessões. Essa batalha não é uma batalha para você ficar agregando pessoas. As maiores batalhas da nossa vida, nós enfrentamos sozinhos. Sozinhos, e o Espírito Santo de Deus está dizendo: as maiores batalhas da tua vida você vai ter que enfrentar sozinho. É você e Deus, é você e o Senhor. Sabe por quê? É um trabalhar particular de Deus para a tua vida, para que você permaneça fiel na posição e não desanime. As maiores batalhas que eu enfrentei sozinho. E uma das formas que o desânimo vem é esse: eu estou sozinho, ninguém está vendo o que eu estou passando, ninguém está vendo o que eu estou enfrentando. Deus está vendo o que você está passando e o que você está enfrentando. Eu não posso me mover pela ação de outras pessoas. É o ditado: não adianta o seu relógio com o meu, senão você vai ficar atrasado. Deus está falando para você: essa batalha é sua com o Senhor. Levante sua mão aí em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus está falando para você: essa batalha aí. Qual que é o nome dessa batalha aí? Como que é o nome desse pedacinho de terra que você está tendo que defender aí? É sentimentos? É vida financeira? É vida sentimental? É vida ministerial? Qual que é o nome dessa batalha? É casamento? Deus está falando: é você e Deus. É você e Deus. Essa batalha, Deus está falando: é você e Deus. É você e o Senhor. É você e o Senhor. E aí a gente olha, só para ter como referência,
Lembra de Elias? Elias estava na batalha e de repente ele desanimou. Eu estou usando só como exemplo para a gente ter uma referência. E depois de tantas vitórias, ele falou, ai, ó vida, ó céu, eu vou morrer. Ai, que medo, não aguento mais. Foi lá para a caverna chorar, né? Desanimado. 1 Reis 19:4. Ele foi ao deserto, caminho de um dia. Ele falou, eu vou morrer, cansei, desanimei. O próprio apóstolo Paulo, ele dá um dos relatos, onde em 2 Timóteo 4, 10 e 11, ele fala sobre a questão das pessoas não estarem mais com ele. E aí ele fala, Tito foi para Tessalônica, para a Galácia, e aí ele vai falando o nome de algumas pessoas que estavam com ele, e foi abandonando, aí no final do 11, ele diz, só Lucas ficou comigo, eu estou meio abandonado. Isso é coisa normal que nós passamos e nós enfrentamos. Mas irmão, entenda uma coisa, muitas das vezes, nós, nessa jornada de fé, de esperança, eu também já fiquei desanimado com algumas coisas, e eu também confesso diante desse púlpito, porque quem está pregando para você hoje não é nenhum santo não, deixa eu falar, quem está pregando para você é um pecador, que nem você, tá bom? Só para a gente medir a fé, é um pecador também, onde muitas das vezes eu já quis atribuir os meus pecados, como Paulo fez aqui, olha aqui, ó. Paulo fez aqui falando, nós estamos falando do apóstolo Paulo, ele começou a falar aqui, ó, falando, ó, Tito me abandonou, outro me abandonou, eu estou sozinho. Quantos também não se sentiram sozinhos? Eu já se senti sozinho. E nós, pastores, missionários, carregamos um peso muito maior, porque muitas das vezes nós não temos com quem se confessar ou com quem pedir ajuda. Também é o mesmo peso que você carrega, por isso que muitos pastores missionários estão aí hoje desviando em tanta coisa que está acontecendo para a igreja. Mas nós temos que lembrar de uma coisa, eu tenho você do meu lado, mas o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O desânimo vem sim contra a nossa vida, mas nós temos que estar focados no nosso propósito e no nosso chamado de Deus para a nossa vida, e não arredar o pé. Eu não posso. O desânimo pode vir contra a minha vida, mas ele não pode ficar na minha vida. Ele não pode permanecer na minha vida. E o próprio apóstolo Paulo, se você vai dando continuidade, deixa eu voltar aqui nas minhas anotações, hoje eu estou tentando ler aqui as minhas anotações, e aqui, deixa eu ver, missionária Denise, me ajuda. Filipenses 4, ele estava solto com todo mundo e se sentiu sozinho. E de repente, quando ele está preso, ele vê realmente e entende o que é a fé em Cristo. O que é a maturidade da fé em Cristo. Quando ele está lá em 4 de Filipenses, ele entende o que é estar a fé em Cristo. E ele não se desanima, ele começa a falar, ele começa a profetizar. Ele fala, eu já passei por tanta coisa, eu já passei por fome, eu já passei por tudo isso. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei, irmão. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Não permita que o desânimo pegue a sua vida. Não permita, em nome de Jesus, não permita que esse espírito de desânimo pegue a sua vida, em nome de Jesus. E não importa, ei pastor Paulinho, não importa que o senhor está sozinho no culto de oração na segunda, permanece, porque Deus vai te dar vitória, irmão. Não importa que é só você que está orando na tua casa, é só você que vem da igreja, não importa. Quantas irmãs testemunham, só eu ia para a igreja, o meu marido não ia, ninguém da igreja da minha casa ia. Pelo contrário, tem pessoas que vêm para a igreja e ainda são impedidas pela família, mas ela continua vindo. E aí depois o testemunho é maravilhoso. Deus entra, salva, entra milagre, entra bênção. Deus está falando isso, irmão, para você permanecer no propósito, Sara. Para você não desanimar, porque hoje, nos dias de hoje, se nós fôssemos ficar falando do desânimo, com o desânimo entra tanta coisa, irmão. Com o desânimo na nossa vida entra tantas coisas. Através dessa porta chamada desânimo, você começa a enxergar tanta coisa na igreja que você não enxergava. Tinha um demônio chamado desânimo que ficava na porta da nossa igreja. Eu creio que ele não fica mais.
E lá daquela porta ele ficava falando só das coisas erradas que tinham na igreja. Não conseguia ver uma coisa boa na igreja. Irmão, isso aqui não é perfeito não. Perfeito vai ser o céu. Você não fica olhando para mim como perfeição, porque eu não sou perfeito não. Eu estou caminhando para a perfeição, mas eu não estou desanimando. Eu tomo um tombo, eu levanto, eu balanço, eu tiro a poeira e eu estou seguindo. Eu estou seguindo. Eu estou seguindo. Mas essa porta chamada desânimo, esse demônio, ele traz tantas coisas. E parece que o cão que profetiza isso não sai, mas o que fica falando fica, né? O cão que profetiza o desânimo fica, não sai. Mas vai sair em nome de Jesus. Não é isso? Só o Pai. O Espírito Santo de Deus está me dando, eu estou falando aqui, irmão. Você vai recebendo aí, vai dando glória a Deus, doa quem doer. Eu estou aqui para falar a palavra do Senhor. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz à igreja. É a palavra do Senhor. Deus está falando de posicionamento, irmão. Para de ficar brincando de ser crente. Para de ficar brincando de se posicionar. Para. É pé aqui, irmão. Não um pé aqui, um pé lá, não. É receber força do Senhor. Força do Senhor para a tua vida. E por último, Samar lutou até vencer. Ele não desistiu. Veio o desânimo, mas ele permaneceu lutando. Sabe? O Espírito Santo de Deus está falando assim para você. Escute, olha aqui, eu já estou caminhando para o fim. Você já alcançou essa vitória? Ainda não? Por isso que vem o desânimo. Para fazer você parar. Mas o Espírito Santo de Deus está falando assim, ó. Lute até o fim. Lute até o fim. Eu preciso me posicionar. Eu não posso desanimar. E eu tenho que lutar até o fim. Essas são as características que eu vejo na vida deste homem. Que levou a ele ter uma vitória excepcional. Para milagres excepcionais, nós precisamos tomar atitudes excepcionais também. Para buscar ao Senhor e alcançar aquilo que Deus tem. Mas irmãos, sabe o que é mais maravilhoso de tudo isso? É que se Deus está falando disso nessa noite, Ele quer te levar para caminhos que você ainda não trilhou. Ele quer te levar para bênçãos que você ainda não conquistou. E Ele está falando para você nessa noite, em nome de Jesus, lute até o fim. Foram 20 anos orando para meu pai, minha mãe e minha irmã se salvar. 20 anos. 20 anos. Eu estou aqui para dar testemunho, mas foram 20 longos anos. Se eu tivesse saído da igreja, eu não tinha alcançado essa vitória. Se eu tivesse desanimado, eu não tinha alcançado essa vitória. E se eu não tivesse lutado até o final, eu não tinha alcançado essa vitória. Mas o Espírito Santo de Deus está falando assim para você nessa noite. Ele tem milagres liberado para a tua vida. Aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E Ele está falando nessa noite, em nome de Jesus, toma essa palavra como uma palavra de ânimo, como uma vitamina, como uma força para você continuar progredindo, seguindo e buscando ao Senhor para a bênção dEle na tua vida. Eram tantos homens, e Samar lutou bravamente e defendeu. O que você precisa continuar defendendo aqui hoje, irmão? A sua fé? Quantas coisas nós precisamos continuar? Só depende de cada um de nós essa atitude para alcançarmos aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para a nossa vida. Só depende de cada um de vocês, cada um de vocês, cada um de vocês. O Espírito Santo de Deus está falando, vá até o final. Olha para quem está do seu lado, aí estende a mão sobre ele e fala, irmão, vai até o final. Diga para ele, irmão, vai até o final. Diga para ele, não desista. Diga para ele, o Senhor é contigo. Diga aí, o Senhor é contigo. Diga aí, o Senhor é contigo. Mateus 24:13 diz, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Mateus 27:40, Jesus foi até o fim. Não fugiu do propósito da salvação do homem.
E aí, se eu fosse ficar citando aqui, eu ia te citar um monte de texto de pessoas que foram até o fim e alcançaram a vitória. Agora eu te pergunto uma coisa, será que com a sua história vai ser diferente? Só vai ser diferente se você não se posicionar, se você não buscar e você não lutar até o fim, porque se você fizer isso, Deus tem milagres reservados para a tua vida. Deixa eu te falar, sabe o que eu acho mais? Coloque em pé em nome de Jesus. Sabe o que eu acho mais interessante, missionária Patrícia, como a líder do nosso Instituto C.A. Mason aqui de Teologia da Igreja, que hoje, se você for olhar os valentes de Davi, e você for aqui na Bíblia e ver, né? 37 valentes. Aí hoje a gente vê a história de cada um destes homens, e nós contamos os feitos deles de uma forma maravilhosa, louvando e agradecendo ao Senhor. Mas sabe que eu me fascino mais ainda? É quando eu vejo quem eram esses homens. Eram homens pecadores, eram homens com falhas. Não era nenhum super-homem, não era nenhum homem sobrenatural. Não era nada disso. Se você for ver, olhe antes dos feitos quem eram essas pessoas que Davi chamou. Quem que é aquele ali? Ele só fica ali, deitado naquele canto ali, não faz nada da vida, fica só ali. Ei, vem cá, você quer ir comigo? Vamos batalhar junto comigo. Aí olhou, levantou, deixa eu lá. Viu um bêbado, viu outro, um drogado, viu outro, era um nóia. Não era super pessoas, não foi numa academia de jiu-jitsu chamar esses caras para lutar. Eles não eram espadachins, não era nada disso, não. Não era nada disso, não. Eu não sei se você está entendendo o que o Espírito Santo de Deus está falando. Eles não tinham méritos nenhum, eles não tinham adjetivos nenhum, eles não tinham nada disso. Não era que nem, por exemplo, peraí, deixa eu ver. Davi olhando, falou, peraí, deixa eu chamar esse homem chamado Golias aqui, porque esse cara é uma máquina de matar, deixa eu chamar ele para ser um dos 37. Não era um daqueles 37, não era um Golias, um guerreiro. Eu não digo Golias, eu digo Golias como homem que crescia numa batalha, pessoas que eram treinadas desde a sua infância. Quando vocês já assistiram 300, não era um Espartago, não era nada disso. Era um qualquer, um comedor de arroz e feijão como eu e você. Só que quando eles chegaram diante de Davi, ele separou 37 e falou assim, o negócio é o seguinte... É vocês se posicionarem, é vocês não desistirem e é vocês irem até o fim, porque Deus vai te dar a vitória. Aí quando chegou a oportunidade, o restante fugiu. Ele falou, não, Davi falou que é em nome do Senhor, eu vou ficar, eu vou me posicionar, é para eu não desistir, é para eu lutar. Deixa eu te falar. Você que está aqui é igual um daqueles que Davi escolheu. Você que está aqui foi um daqueles que Jesus escolheu hoje. Para matar, para destruir exércitos do inimigo. E fazer grandes feitos no nome do Senhor. Mas com que nome? Com o nome que você tem. Com quem você é. Morando onde você mora. Viver na vida que você vive. É só se posicionar. E ficar no centro. É só não desistir, irmão. Irmão, pelo amor de Deus, não desista em nome de Jesus. Permanece que você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Irmão, se você pudesse ver o que Deus tem para fazer através de você, não desista. Essa luta está tão embaçada, porque a bênção é grande, o inimigo sabe que vai vir coisa grande. Vai até o fim. Samar foi até o fim e venceu todo aquele exército. Para de ficar fazendo conta, irmão, a conta nunca vai fechar. Bispo Ivo já pregou aqui com Deus, se você contar 1 mais 1 mais 1 não é 3, é 1. A conta de Deus não é igual a nossa, não. A matemática de Deus não é, não. Para nós fechar a conta é mais, para Deus fechar a conta é menos. Olha o que o Espírito Santo de Deus está falando para você. Na sua conta você só está fazendo conta demais.
E o Espírito Santo de Deus está falando, para fechar essa conta aí é menos, não é mais não. Quanto menos é mais. Não é quanto mais é mais, quanto menos é mais. É você e Deus, é você e Deus, é você e Deus. Eu vou terminar, porque essas lutas, contra essas batalhas, não é aqui, ó, não é aqui, do lado desses pastores, aqui, ó. Se a luta vem aqui agora, ó, é fácil, ó, eu tô aqui, ó, eu tô aqui no meio, ó, eu tenho um monte de pastor aqui do meu lado, pode vir, ó. Eu tô com o Borges, eu tô com o Ezequias, pastor Paulinho tá ali. Se ele chega, o pastor Paulinho já dá um rodo, quando ele cai, a gente já chuta a cabeça. Olha ali, ó, o Edson ali, ó. Se passar do Edson, passou do Edson, irmão. Mas a gente tá aqui. Mas Deus tá falando, não é quando você tá do lado do Borges, não é quando você tá do lado do Ezequias, não. É quando você tá só você lá na sua casa. É quando só tá você lá no seu quarto. Não é aqui, não. Quando eu e a missionária Denise estamos juntos de todos vocês, amorzinho, fofurinha, gracinha. Aí quando só tá nós dois, leão, jacaré e uns bichos grandes, né? Não, é sozinho que Deus está falando, é sozinho que Deus quer posicionamento. Chega de uma vida de aparência, falso posicionamento, falso direcionamento, falsa aparência, aparência mentirosa. Tá aqui é uma coisa, lá fora é outra. Isso não é posicionamento não, isso é safadeza. Isso tem outros nomes. E lá fora de onde eu vim me convertir, isso aí não era aceitado não. Pisou já era, tá fora, game over. É no fio do bigode. É no fio do bigode, no fio do bigode. Saiu disso, já era. Era assim, não era assim? No fio do bigode. Tem conversa não. Com Deus tem que ser no fio do bigode. Para, porque tá tudo. Por isso tá cheio de gente doente. Não tem posicionamento nenhum. Tá cheio de igreja doente, por isso tá cheio de pastores doentes. É você e Deus, é batalha, é luta, é. Mas se Deus tá falando é porque tá vindo grande vitória. Deus tem grande vitória. Deus tem grande vitória. Deus tem grande vitória. Dessa plantação um monte de gente vai comer. Dessa plantação um monte de gente vai se alimentar. Dessa plantação Deus vai fazer um milagre. Pequena plantação. Coisas pequenas que Deus quer que você defenda. Porque ela vai se tornar grande. E ela só vai se tornar grande se você defender enquanto é pequena. Porque se você der vazão, já era. Já era, se a praga entra, já era. Depois todo o fruto vai ficar contaminado. Mas eu louvo ao Senhor, porque há homens e mulheres aqui nessa noite que entenderam a palavra do Senhor e estão se posicionando dentro daquilo que o Espírito Santo de Deus falou aqui nessa noite.